Olá, tudo bem? Tornar-se produtivo é uma decisão e que pode trazer excelentes resultados. Mas essa é uma decisão que envolve mudança de hábitos, disciplina e algumas técnicas para melhor aproveitar cada momento e cada esforço do dia. O Paraíba SA de hoje vai te ajudar a treinar o seu cérebro para melhorar sua performance profissional. A gente trouxe especialistas nesse assunto para conversar com a gente aqui no estúdio. E o programa traz também uma reportagem sobre projetos arquitetônicos de escritório. Como escolher uma decoração confortável, agradável e sem distrações. Então, seja muito bem-vindo ao seu programa de Economia, Mercado, Negócios e Empreendedorismo. Paraíba SA começa agora. Do excesso de informações às rotinas do ambiente, o dia a dia profissional está cada vez mais cheio de obstáculos para a falta de concentração. E é injusto culpar apenas a tecnologia. O problema está no mau uso desse dispositivo aqui, o cérebro. A neurociência tem alguns conselhos úteis para nós e hoje a gente traz aqui, nesse assunto, para falar aqui no Paraíba SA, aqui no estúdio, sobre como treinar o cérebro para a nossa produtividade. A gente traz aqui Thalita Leão e Nádia Passamani. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu acho que o programa de hoje vai ser muito útil, muito interessante para todo mundo, para nós aqui, para todo mundo que está em casa. Com certeza. Thalita, eu já começo te perguntando se é realmente possível a gente turbinar o cérebro para ter um desempenho melhor no trabalho. Com certeza, Andréia. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com você. Obrigada. E o nosso cérebro, ele é treinável. Nós utilizamos uma capacidade muito pequena dele. Ele tem uma capacidade muito maior e ele recebe comandos o tempo todo, você se preocupando com esses comandos ou não. Então, a programação neurolinguística vem te dizer que, já que você recebe comandos, que tal colocar comandos mais produtivos no seu cérebro? E Nádia, na sua experiência como coach, isso é possível? É muito difícil? Possível é, né? A gente sabe que é, mas é muito difícil, Andréia. isso? Não é difícil, como ela mesmo disse. Existem métodos que auxiliam e a prática leva à perfeição. Então, quanto mais você exercita seu cérebro, quanto mais comando positivo você dá a ele, mais positiva você fica. E aí depois, é tipo dirigir, que a gente não pensa mais na marcha que passa. E aí o seu cérebro já fica produtivo automaticamente. É importante a gente fazer isso desde criança ou tem uma certa idade? É necessário uma certa maturidade para começar esse treinamento? Ou isso já pode ser feito desde criança, Thalita? A partir da sua concepção, mesmo na barriga da mãe, você está sendo formado. De 0 até 7 anos é a idade onde tudo isso está sendo formado. As grandes vivências, os grandes comportamentos da vida adulta estão sendo formados aí nessa idade, de 0 a 7 anos. E depois disso, dos 7 aos 10, aos 15, aos 20, aos 40, aos 50 anos, você vai somando a tudo aquilo que você já foi treinado enquanto criança. Então, se existe uma idade, a partir do momento em que você toma consciência disso, é muito importante. Crianças têm uma capacidade mental ainda maior. Então, quanto mais cedo eu começo esse processo, com uma linguagem positiva, quanto mais precoce eu começo esse processo, melhor os resultados que eu obtenho. Estudo também é um pouco, claro, né? Você está falando baseado em estudos e pesquisas, com certeza. Mas é importante a gente falar também porque existe uma ilusão dos pais de falar, eu vou criar o meu filho para ser mais inteligente, eu vou criar um filho mais inteligente. E aí existe uma sobrecarga, né, uma pressão até. É importante a gente dizer também que não falhar no sentido de treinar o cérebro é possível porque é humano. É super humano e inclusive na, digamos assim, leitura do coach, a falha é apenas um feedback. É mais ou menos assim, quando a gente passa a marcha do casco, é para todo mundo entender que é um exemplo bem simples, ela dá aquela zoadinha, errei a marcha. E aí você vai e coloca automaticamente a outra marcha. No mesmo caso é o cérebro. Você treina o seu cérebro para entender que as falhas não é o fim do mundo, você inclusive é humano, vai falhar até morrer, gente, não tem jeito. Só que o que acontece? Você vê que daquela forma não deu certo e automaticamente já raciocina de um jeito que poderia dar certo. Então seria o feedback, o erro nada mais é do que um feedback positivo para que você mude a fórmula.
E errar também é evoluir, né? Evoluir demais, senão a gente não descobre que não ia dar certo e não descobre o jeito certo, né? E sabe o que acontece, Andréia? As pessoas às vezes pensam que treinar o cérebro para produtividade é forçá-lo a aprender. É o inverso disso. O seu cérebro aprende pelo prazer e pela repetição. Então, quando você vai treinar o seu filho, não é para que ele seja mais inteligente, há um conceito muito antigo de QI. Às vezes o pai coloca o filho decorar um alfabeto, fazer 3 línguas, balé, judô, futebol, e ainda vai jogar joguinhos. Exatamente, e isso sobrecarrega, isso traz dor e ineficiência, porque eficiência é aquilo que você faz com excelência e com qualidade. Então, treinar o cérebro significa lidar com emoções. Então, está mais preparado quem consegue alinhar as emoções, aquilo que diz, aquilo que pensa e aquilo que sente. Então, antigamente nós tínhamos um conceito de QI. É mais esperto quem faz mais atividades, quem tem um QI acima, elevado. Uma criança que decora a tabuada e mais rápido é mais inteligente. Eu sofri com a tabuada. Exatamente. Viu? Você passou por isso? Passei por isso. Então, hoje já não mais isso. Para que decorar a tabuada? O importante é que você saiba lidar com as falhas da vida, com as quedas. Até porque existem hoje outros tipos de inteligência, né? A gente está falando aí de inteligência emocional e foco, que são 2 livros que hoje são super lidos, né, de Daniel Goleman. Eu adoro ele. Mas olha, a gente vai continuar esse papo, e para ilustrar nossa conversa, a gente vai te mostrar alguns exemplos de pessoas que conseguiram uma maior produtividade por meio de ação de condicionar o cérebro para o foco. Hábitos que muitas vezes te levam a repetir os mesmos erros, estresse constante, ansiedade, sentimentos que afetam diretamente o desempenho no trabalho, em casa e nos relacionamentos. O chamado poder da mente tem ganhado adeptos na resolução de problemas, agir com foco e positividade. É o caso da empresária Edilma. Segundo ela, depois que passou a fazer uma ginástica cerebral, conseguiu melhorar seu desempenho e ganhar mais motivação e produtividade. Eu consegui reverter muita coisa no meu lado pessoal, financeiro, comercial, relacionamento. Foi muito importante, porque eu extraí de dentro de mim uma força que eu mesma não sabia que eu tinha. Segundo especialistas, o fato de exercitar o cérebro para o otimismo e mudar certos hábitos podem melhorar na concentração e na qualidade do trabalho. No caso de Edilma, essas mudanças logo foram percebidas pelos próprios colaboradores da empresa dela. Percebi ela mais um foco a mais na loja, né? Com atenção a mais. Os clientes, o atendimento dela melhorou bem mais. Esta analista comercial decidiu por um coach para ajudar no treinamento do cérebro para melhorar sua rotina e sua qualidade de vida. Desde que começou a ser coach, ela tem percebido os resultados positivos. Eu aprendi a me comunicar melhor. Na verdade, eu aprendi a testar o conhecimento, então a perguntar realmente se aquela pessoa compreendeu o que eu quis passar e tudo. E aprendi também que o óbvio deve ser dito, porque nem tudo que é óbvio para você é óbvio para outra pessoa. No caso dela, a procura pelo coach tem ajudado na solução de problemas do dia a dia, a partir do questionamento que ela mesma faz sobre sua vida e suas atitudes. O cérebro focado, motivado e positivo leva a solução mais adequada. É como se o coach ele enxergasse o macro, certo? E ele começa a fazer questionamentos, é baseado muito em perguntas. Então, o que é que me traz de benefícios de determinada coisa? Qual é a solução que eu posso buscar por isso? Quais são as alternativas que isso vai me dar, né? Então, com a ajuda dessas perguntas, você consegue definir um problema, você abre o leque das soluções e pode escolher qual o caminho que deve seguir em cada uma. Muitos estudos já provam que o pensamento positivo leva a mudanças positivas. Autoconfiança e alta performance estão relacionadas e um bom ajuste entre ambas ajudam a atingir o potencial máximo de cada um, quebrando barreiras, limitações, ultrapassando medos e crenças limitantes. Muito bem, a gente acabou de assistir aí o exemplo de alguns profissionais que conseguiram, de fato,
treinar o cérebro para ter um desempenho melhor e para ter mais foco. Quais fatores vocês apontariam como desvio desse processo de foco, de desatenção? Como eu falei, é injusto a gente falar só em tecnologia, né? Não é só isso. O que pode desviar a gente desse caminho, Thalita? Bem, Andréia, nós temos nos nossos níveis neurológicos um alinhamento, como se fosse uma tríade. E tem 3 fatores, como elas mesmas disseram, que prejudicam muito se você não estiver com eles alinhados. O primeiro são as crenças. Se você possui crenças limitantes, se você acredita que você não é capaz, se você acredita que você não chegará a tal resultado, ou que isso é muito difícil e não desafiador, provavelmente você não chegue. Se as suas crenças te limitam, você não tem um horizonte onde você enxergue possibilidades. A outro fator, a outra base dessa pirâmide é a sua linguagem. Linguagem transformacional. Não adianta eu acreditar que eu sou capaz. Se eu não digo isso, tudo que eu falo, eu também escuto. Então não adianta eu dizer, eu acreditar que eu quero ter tal resultado, mas eu digo, mas hoje eu estou tão desanimado. Então qual é a linguagem que eu estou utilizando? Linguagem transformacional, linguagem positiva. Mas não é só dizer, eu tenho que acreditar, que são as crenças, e dizer isso, porque tudo que eu digo, eu também acredito. Isso é difícil. Não, isso é desafiador. Muda tudo. Vamos trocar o nosso vocabulário, telespectadores. E além de trocar, porque eu estou escutando o que eu estou dizendo. Se eu digo que eu não sou capaz... Você está enviando comandos para o seu cérebro em tempo todo. A boa e velha lei da atração também, né? A gente pode passear por ela também nesse papo E de uma forma positiva. Se você direciona a sua linguagem baseada nas suas crenças possibilitadoras, fica faltando um setor da sua vida, uma base dessa tríade que forma uma pirâmide que te equilibra, que é a sua fisiologia. Não adianta eu dizer, estou tão desanimado hoje. Eu não chego em lugar nenhum. Corpo e mente formam um só sistema. Ou até o contrário, às vezes você fala, eu estou super animado hoje, né? Aí você está, emanando outra energia que também é um comando para o cérebro. Então né? Você tem que estar alinhado. Corpo e mente um só sistema. Então o seu corpo tem que dizer aquilo que você está afirmando. Então, crenças possibilitadoras, linguagem transformacional e fisiologia. A gente está treinando o cérebro para ter um melhor desempenho nosso. Mas existe algum fator externo, por exemplo, a cultura organizacional daquela empresa que te desmotiva? Então, o que a gente poderia apontar para as pessoas terem cuidado, para que isso não afete realmente o objetivo dela, que é treinar o cérebro para o desempenho? A partir do momento que você está em uma empresa, você conhece os valores dela, os objetivos dela, e isso não está alinhado aos seus objetivos ou à sua forma de fazer, você tem 2 opções. Transformar o empresa. Ou você transforma o meio com aquilo de uma forma positiva, você acrescenta. Primeiro entende, você está numa linguagem contrária. Entende esse meio e transforma ele, direciona ele. Ou infelizmente, ou felizmente, está na hora de você procurar o seu lugar, que não é ali. A gente sempre fala aqui no programa, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente sempre fala isso, né? Desse alinhamento da cultura, do valor pessoal com a cultura da empresa. Mas, Nádia, você que tem uma equipe relativamente grande lá na construtora Massai, que você é gerente de marketing lá, existe alguma cultura? Eu estou dizendo cultura sim, por exemplo, o brasileiro é preguiçoso, por exemplo. Existe essa crença? Como é que você trabalha essa crença lá na tua equipe? Se é possível também, de repente, o papel do gestor dar um estalo aqui, você aqui, venha, o líder ficar de olho, com o radar ligado na equipe dele para não acontecer. Eu acho que a comunhão, a congruência dos valores é importantíssimo, como ela disse. E eu acho que nós líderes, nós treinadores, nós que temos um pouco mais de conhecimento sobre a sistemática, sobre a programação neurolinguística, a gente tem um papel não só na empresa, mas eu acho como um todo no mundo de transformação e motivação. Eu já peguei várias pessoas que tinham uma atitude que eu chamo de não funcional. O que seria uma atitude não funcional? Ela é vítima do mundo, ela não emagrece porque ela não vai para academia, mas a culpa é porque a dieta está errada.
ela não tem, digamos assim, promoção, ela está lá há 20 anos. Mas a culpa é porque as pessoas vão por indicação, não é porque ela não bate as metas. Então você tem essa responsabilidade de transformar essa pessoa numa pessoa funcional e motivá-la e incentivá-la a ter uma atitude mais positiva. E eu costumo dizer a ser feliz, a usar mesmo a força da felicidade. A gente tem na sociedade que a gente é feliz depois que alcança o sucesso. E no meu cérebro é totalmente o contrário. A gente é feliz e depois a gente tem sucesso. Porque essa força da felicidade, a positividade, esses comandos que você dá para o cérebro, você consegue, sabe, emanar energia. E teve muitas mudanças na empresa e na equipe que eu estou. E digo mais, quando isso vai acontecendo, é uma coisa tão contagiante que todo mundo quer estar perto, todo mundo quer transformar. E ver as vidas das pessoas movendo-se para o sucesso é o melhor pagamento. Eu quero falar um pouquinho mais de treinamento do cérebro e um pouquinho mais de técnicas, mas essa é só no segundo bloco. Eu vou pedir licença para vocês. A gente vai para o intervalo bem rápido, daqui a pouco a gente volta com esse assunto super interessante. Como treinar o cérebro para melhorar o desempenho no trabalho e no estudo. Não sai daí. Oi, voltamos com o Paraíba SA, falando sobre como treinar o cérebro para melhorar o desempenho no trabalho e nos estudos. Aqui no estúdio com a gente, a Nádia Passamani e a Thalita Leão, que vão conversar sobre isso. Gente, é porque a gente fica conversando no intervalo e morre de rir aqui com essas duas, mas vamos ao que interessa. Quero saber na prática, Nádia, quem não consegue fazer sozinho, procure um coach para ajudar, isso também funciona bastante. Eu quero dicas práticas para a gente treinar esse órgão aqui tão importante na nossa vida. Perfeito. Que também não é só um órgão, né? É muito pouco para falar só isso do cérebro. Ele nos empodera bastante, é verdade. né? Mas vamos lá, dica prática, ela pegou pesado agora comigo. A primeira dica que eu daria são afirmações na positiva. Não utilizar o falso positivo. Vou dar um exemplo, eu não quero ser gorda. Ou então, eu não quero ficar analista. Não, eu quero me tornar um gerente, eu serei um gerente. E aí, depois que você usa a frase na afirmativa, que é um comando para o seu cérebro, isso te possibilita empoderar-se, acreditar em você. Aí a gente vai para especificar estado atual e estado desejado. A gente tem um caminho para chegar até aqui. E o coach, eu costumo dizer que é uma carruagem. Tipo, você entra aqui e eu te levo mais rápido para esse caminho. E eu costumo dizer que as ações é a minha gasolina da carruagem, que a minha carruagem é chique, tá, gente? É a gasolina. E aí as ações são essa gasolina. Isso é uma afirmação, minha carruagem é chique. Chique, é bem chique. Ela não é peba, ela e é aí chique. ela leva você mais rápido para o seu objetivo. Então você já sabe o estado que está, ok, eu sou analista, eu sou assistente, eu quero me tornar gestor ou diretor de uma empresa, é o seu estado desejado. Quanto de ações que a gente tem até aqui? Então qual é o seu objetivo mensal, sua meta? E aí a gente destrincha isso, como é feito na administração. Então a gente utiliza de metodologias administrativas para comandar o nosso cérebro. Imagina, a gente está comandando, ao invés do cérebro comandar a gente comanda o cérebro. E isso vai fazer com que o coach, ele desenvolve você como ser humano, como habilidade, ele traz o que você já tem de recurso, o que você já bomba, a gente potencializa. As suas crenças limitantes, a gente mostra que são capazes de virar habilidades também. E aí depois que a gente trabalha tudo isso, eu costumo dizer que os valores são seu guia para sempre. A gente acha os seus valores, que eu chamo de linha de iniciativa. O que é que retroalimenta o teu sistema? Qual é a tua gasolina? E aí a gente utiliza dessa força para te tornar um diretor, um gerente, para fazer com que você passe no concurso. E aí a gente diz que potencializou a força do seu cérebro, mas na verdade tornou né, o ser um só, empoderado e percebendo o poder que tem. Porque, gente, a gente é capaz de tanta coisa, é que a gente não usa. Thalita, esses treinamentos, assim como um coach, e o treinamento lá que vocês aplicam também no Estudo Você, ele serve para todo mundo de forma igual? Todo mundo consegue captar
as ações, as atividades, eu não sei como são os processos ainda, mas eu ainda vou saber, com certeza. que eu irei. Todo mundo absorve isso da mesma forma? De forma alguma, Andréia. Uma coisa importante que a Nádia estava falando também, é que cada um tem um caminho. É um caminho onde você está até onde você quer chegar. Então é um processo. O ser humano é único. A dica que eu dou é que existem treinamentos, coaching, tratamentos, psicoterapia, existem vários processos que te auxiliam. A minha dica é: invista em você. Você é o seu maior presente. Tudo acontece a partir de você. Nós, do Instituto Você, trabalhamos com treinamentos em programação neurolinguística. Utilizamos técnicas avançadas da neurociência, da programação neurolinguística, para que as pessoas tenham o melhor resultado. Porque muitas vezes nós queremos bons resultados. Gastamos com carro, com relógio, com casa, com cursos para trabalhar mais. E para viver? O que você tem feito para viver melhor? Porque um melhor resultado profissional vem como consequência de um trabalho bem executado. E eu só executo um trabalho muito bem feito, eu só faço um trabalho muito bem feito quando eu estou satisfeito, quando eu me conheço, quando eu sei das minhas potencialidades, como disse a Nádia. Então, nós do Instituto Você trabalhamos com treinamentos vivenciais para que você se conheça. Então, não adianta nada ficar fazendo meta. Às vezes eu trabalho 10 anos para chegar em uma posição na empresa e quando eu chego lá, aquilo me custou tanta energia, a um custo tão alto. Eu trabalhei às vezes mais de 15 horas no dia para chegar num resultado que não me faz feliz. Então, antes de sair gastando energia, dinheiro e tempo com aquilo que você não tem certeza se é isso que você quer, saiba quem você é. Então, se serve para todas as pessoas, eu digo que o ser humano merece um final de semana de autoconhecimento, um processo para se conhecer, porque esse é o seu estado atual. Porque às vezes aqueles planos que você está fazendo não condiz com a sua felicidade. Com os valores. E às vezes as pessoas passam 1 ano, 2, 10, e a 80, a vida toda, sem saber quem é, sem saber o que te faz feliz. E complementando, a felicidade que é tão importante, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar. Quantas pessoas chegam nesse objetivo e faz... Exato. E agora? E agora? Para onde, né? Exato. E a felicidade, que são os valores, é o centro de tudo. Meninas, mesmo. Tá perfeito muito rica essa nossa discussão. Continue. Às vezes, as pessoas pensam que fazendo processos de coaching, participar de treinamentos, é muito caro, é perca de tempo, dá a impressão de estar parado, né? Então, às vezes, o melhor lugar para estar é para dentro mesmo, porque senão você vai dar 1000 passos para lá, gastar uma fortuna e vai chegar lá. Energia e tempo. Meninas, a conversa foi tão boa. Eu acho que merece um programa só sobre PNL, só sobre crenças limitantes. Já ficou aqui o convite e a dica, viu? E é um assunto muito gostoso. Sim, mesmo. muito obrigada pela presença de vocês, Thalita, muito obrigada. Volte sempre, Nádia também, muito obrigada. Foi muito rica a presença de vocês aqui hoje. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente volta com uma reportagem sobre projetos arquitetônicos funcionais para escritórios. Não sai daí. Oi, voltamos com Paraíba SA. Escolher a iluminação adequada, a mesa na altura certa, uma cadeira confortável e uma decoração agradável e que não desvie a atenção. São vários detalhes que quem vai montar um escritório deve tomar. O Paraíba SA foi conversar com profissionais especialistas para te orientar com o projeto ideal para o trabalho e para o estudo. Confira. Quantas horas você passa no seu local de trabalho? Geralmente, a gente costuma passar mais tempo trabalhando do que em casa,
Por isso, é tão importante pensar no conforto e no bem-estar quando o assunto são os projetos para escritórios. Esses ambientes devem, antes de tudo, ter a cara da empresa e de quem trabalha nela e estar em harmonia com as novas práticas empresariais. O cliente sair do seu espaço para ir buscar um escritório e encontrar nesse espaço um ambiente aconchegante, isso já facilita muito a conversa, desarma o cliente, faz com que essa conversa seja muito mais fluida. Então, projetar sempre pensando no conforto, tanto de quem usa quanto de quem trabalha. E na hora de projetar o escritório, tudo é levado em consideração. Ambientação, cores, iluminação, tipo de cadeiras, tamanho dos móveis e dos enfeites e o espaço para atender de forma confortável os colaboradores e os clientes. É muito importante que tenha cada setor, se for uma sala de reunião, né? Tem que ter um espaço voltado para isso, com conforto térmico, conforto acústico. Se for falando de funcionários, tem que ter cadeiras adequadas, boa iluminação. Os detalhes devem ser levados em conta na hora de executar o projeto, até mesmo para quem opta pelo home office, os escritórios em casa. Neste caso, as distrações devem ficar longe para garantir a produtividade e não afetar a rotina dos outros moradores. Para espaços grandes ou pequenos, é sempre bom chamar um especialista para dar dicas de como aproveitar melhor o ambiente. Um escritório de advocacia não pode ter a mesma cara de um escritório de publicidade, então são vertentes diferentes. Mas o mais importante é o planejamento, né? Para você iniciar um projeto, quantas pessoas vão começar ali, quantas pessoas vão trabalhar naquele espaço, o que vai ser necessário, até mesmo um detalhe, um computador de mesa, um notebook, um desktop, tudo isso influencia no projeto, no resultado final. Para quem já tem o espaço e pensa em reformar, vale a mesma orientação. É importante deixar o local prático e funcional, seja em casa ou na empresa. E claro, o toque pessoal sem exageros é sempre bem-vindo para tornar o lugar mais agradável. O cantinho seu, aquela coisa que vai te dar conforto, que você vai receber com conforto, com muita harmonia e também com produtividade, né? Com flexibilidade. O Paraíba SA de hoje vai ficando por aqui. Você pode assistir também o programa pelo site de notícias Paraíba Total e pelo canal da TV Manaíra no YouTube. Uma ótima semana para você, com muito entusiasmo e produtividade. Eu te espero sábado que vem. Tchau, tchau. Oi, voltamos com o Paraíba SA, falando sobre como treinar o cérebro para melhorar o desempenho no trabalho e nos estudos. Aqui no estúdio com a gente, a Nádia Passamani e a Thalita Leão, que vão conversar sobre isso. Gente, é porque a gente fica conversando no intervalo e morre de rir aqui com essas duas, mas vamos ao que interessa. Quero saber na prática, Nádia, quem não consegue fazer sozinho, procure um coach para ajudar, isso também funciona bastante. Eu quero dicas práticas para a gente treinar esse órgão aqui tão importante na nossa vida. Perfeito. Que também não é só um órgão, né? É muito pouco para falar só isso do cérebro. Ele nos empodera bastante, é verdade. né? Mas vamos lá, dica prática, ela pegou pesado agora comigo. A primeira dica que eu daria são afirmações na positiva. Não utilizar o falso positivo. Vou dar um exemplo, eu não quero ser gorda. Ou então, eu não quero ficar analista. Não, eu quero me tornar um gerente, eu serei um gerente. E aí, depois que você usa a frase na afirmativa, que é um comando para o seu cérebro, isso te possibilita empoderar-se, acreditar em você. Aí a gente vai para especificar estado atual e estado desejado. A gente tem um caminho para chegar até aqui. E o coach, eu costumo dizer que é uma carruagem. Tipo, você entra aqui e eu te levo mais rápido para esse caminho. E eu costumo dizer que as ações é a minha gasolina da carruagem, que a minha carruagem é chique, tá, gente? É a gasolina.
E aí as ações são essa gasolina para... Isso é uma afirmação, minha carruagem é chique. Chique, é bem chique. Ela não é peba, ela e é aí chique. ela leva você mais rápido para o seu objetivo. Então você já sabe o estado que está, ok, eu sou analista, eu sou assistente, eu quero me tornar gestor ou diretor de uma empresa, é o seu estado desejado. Quanto de ações que a gente tem até aqui? Então qual é seu objetivo mensal, sua meta? E aí a gente destrincha isso, como é feito na administração. Então a gente utiliza de metodologias administrativas para comandar o nosso cérebro. Imagina, a gente está comandando, ao invés do cérebro comandar a gente comanda o cérebro. E isso vai fazer com que o coach, ele desenvolve você como ser humano, como habilidade, ele traz o que você já tem de recurso, o que você já bomba, a gente potencializa. As suas crenças limitantes, a gente mostra que são capazes de virar habilidades também. E aí depois que a gente trabalha tudo isso, eu costumo dizer que os valores são o seu guia para sempre. A gente acha os seus valores, que eu chamo de linha de iniciativa. O que é que retroalimenta o teu sistema? Qual é a tua gasolina? E aí a gente utiliza dessa força para te tornar um diretor, um gerente, para fazer com que você passe no concurso. E aí a gente diz que potencializou a força do seu cérebro, mas na verdade tornou, né, o ser um só, empoderado e percebendo o poder que tem. Porque, gente, a gente é capaz de tanta coisa, é que a gente não usa. Thalita, esses treinamentos, assim como um coach, e o treinamento lá que vocês aplicam também no Instituto Você, ele serve para todo mundo de forma igual? Todo mundo consegue captar as ações, as atividades, eu não sei como são os processos ainda, mas eu ainda vou saber, com certeza. que eu irei. Todo mundo absorve isso da mesma forma? De forma alguma, Andréia. Uma coisa importante que a Nádia estava falando também, é que cada um tem um caminho. É um caminho onde você está até onde você quer chegar. Então é um processo. O ser humano é único. A dica que eu dou é que existem treinamentos, coaching, tratamentos, psicoterapia, existem vários processos que te auxiliam. A minha dica é: invista em você. Você é o seu maior presente. Tudo acontece a partir de você. Nós, do Instituto Você, trabalhamos com treinamentos em programação neurolinguística. Utilizamos técnicas avançadas da neurociência, da programação neurolinguística, para que as pessoas tenham o melhor resultado. Porque muitas vezes nós queremos bons resultados. Gastamos com carro, com relógio, com casa, com cursos para trabalhar mais e para viver. O que você tem feito para viver melhor? Porque um melhor resultado profissional vem como consequência de um trabalho bem executado. E eu só executo um trabalho muito bem feito, eu só faço um trabalho muito bem feito quando eu estou satisfeito, quando eu me conheço, quando eu sei das minhas potencialidades, como disse a Nádia. Então, nós do Instituto Você trabalhamos com treinamentos vivenciais para que você se conheça. Então não adianta nada ficar fazendo meta. Às vezes eu trabalho 10 anos para chegar em uma posição na empresa e quando eu chego lá, aquilo me custou tanta energia, a um custo tão alto. Eu trabalhei às vezes mais de 15 horas no dia para chegar num resultado que não me faz feliz. Então antes de sair gastando energia, dinheiro e tempo com aquilo que você não tem certeza se é isso que você quer, saiba quem você é. Então, se serve para todas as pessoas, eu digo que o ser humano merece um final de semana de autoconhecimento, um processo para se conhecer, porque esse é o seu estado atual, porque às vezes aqueles planos que você está fazendo não condiz com a sua felicidade. Com os valores. E às vezes as pessoas passam 1 ano, 2, 10, e a 80, a vida toda, sem saber quem é, sem saber o que te faz feliz. E complementando, é a felicidade que é tão importante, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar. Quantas pessoas chegam nesse objetivo e faz... Exato. E agora? E agora? Para onde, né? Exato. E a felicidade, que são os valores, é o centro de tudo. Meninas, mesmo. Tá perfeito é muito rico essa nossa discussão. Continue. Às vezes, as pessoas pensam que fazendo processos de coaching, participar de treinamentos, é muito caro, é perca de tempo, dá a impressão de estar parado, né?
Então, às vezes, o melhor lugar para estar é para dentro mesmo. Porque senão você vai dar 1000 passos para lá, gastar uma fortuna e vai chegar lá. Tempo e energia nada. e tempo. Meninas, a conversa foi tão boa, tão boa. Eu acho que merece um programa só sobre PNL, só Com sobre certeza. crenças limitantes. Já ficou aqui o convite e a dica, né? viu? E é um assunto muito gostoso. Sim, mesmo. muito obrigada Exatamente. pela presença de vocês, Thalita, muito obrigada. Obrigada. Volte sempre, Nádia também, muito obrigada. Foi muito rica a presença de vocês aqui hoje. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente volta com uma reportagem sobre projetos arquitetônicos funcionais para escritórios. Não sai daí. Oi, voltamos com Paraíba SA. Escolher a iluminação adequada, a mesa na altura certa, uma cadeira confortável e uma decoração agradável e que não desvie a atenção. São vários detalhes que quem vai montar um escritório deve tomar. O Paraíba SA foi conversar com profissionais especialistas para te orientar com o projeto ideal para o trabalho e para o estudo. Confira. Quantas horas você passa no seu local de trabalho? Geralmente, a gente costuma passar mais tempo trabalhando do que em casa. Por isso, é tão importante pensar no conforto e no bem-estar quando o assunto são os projetos para escritórios. Esses ambientes devem, antes de tudo, ter a cara da empresa e de quem trabalha nela e estar em harmonia com as novas práticas empresariais. O cliente sair do seu espaço para ir buscar um escritório e encontrar nesse espaço um ambiente aconchegante, isso já facilita muito a conversa, desarma o cliente, faz com que essa conversa seja muito mais fluida. Então, projetar sempre pensando no conforto, tanto de quem usa quanto de quem trabalha. E na hora de projetar o escritório, tudo é levado em consideração. Ambientação, cores, iluminação, tipo de cadeiras, tamanho dos móveis e dos enfeites e o espaço para atender de forma confortável os colaboradores e os clientes. É muito importante que tenha cada setor, se for uma sala de reunião, né? Tem que ter um espaço voltado para isso, com conforto térmico, conforto acústico. Se for falando de funcionários, tem que ter cadeiras adequadas, boa iluminação. Os detalhes devem ser levados em conta na hora de executar o projeto, até mesmo para quem opta pelo home office, os escritórios em casa. Neste caso, as distrações devem ficar longe para garantir a produtividade e não afetar a rotina dos outros moradores. Para espaços grandes ou pequenos, é sempre bom chamar um especialista para dar dicas de como aproveitar melhor o ambiente. Um escritório de advocacia não pode ter a mesma cara do escritório de publicidade, então são vertentes diferentes. Mas o mais importante é o planejamento, né? Para você iniciar um projeto, quantas pessoas vão começar ali, quantas pessoas vão trabalhar naquele espaço, o que vai ser necessário, até mesmo um detalhe, um computador de mesa, um notebook, um desktop, tudo isso influencia no projeto, no resultado final. Para quem já tem o espaço e pensa em reformar, vale a mesma orientação. É importante deixar o local prático e funcional, seja em casa ou na empresa. E claro, o toque pessoal sem exageros é sempre bem-vindo para tornar o lugar mais agradável. O cantinho seu, aquela coisa que vai te dar conforto, que você vai receber com conforto, com muita harmonia e também com produtividade, né? Com flexibilidade. O Paraíba SA de hoje vai ficando por aqui. Você pode assistir também o programa pelo site de notícias Paraíba Total e pelo canal da TV Manaíro no YouTube. Uma ótima semana para você, com muito entusiasmo e produtividade. Eu te espero sábado que vem. Tchau, tchau.